Pronto. Bom, então, o nosso assunto da primeira semana de aula, que foi de um reforço de matemática, eu fiquei responsável por dar a parte de equações de primeiro e segundo grau, certo? Bom, então a gente vai começar pelo mais simples, né, que seriam as equações de primeiro grau, e a gente vai entender o que elas são, na verdade. Bom, na matemática, na química, na biologia, na física, na maioria das matérias, você consegue ter uma ideia do que o assunto se trata, separando as palavras do nome. Então, por exemplo, aqui, equação de primeiro grau, você separaria equação e primeiro grau, entenderia o que cada coisa funciona e depois você simplesmente junta isso, tá certo? Então aqui a gente faz essa separação e agora a gente vai entender o que é cada uma delas. A primeira parte, que é a equação, equa, eu até coloquei aqui, deixa eu colocar o apontador, o igual, então equa igual a igual, então equa em grego é igual, e então a equação seria uma igualdade, alguma coisa que é igual a outra. E primeiro grau quer dizer que a nossa variável x tem o expoente 1. Quem está lá no grupo, que eu passei para vocês do WhatsApp, viu que eu mandei uma mensagem falando que eu gravei uma aulinha extra para vocês sobre expoentes. Potências no geral, né? Mas lá eu falo que esse 1 aqui é o expoente e esse x é a base. Esse x aqui, ele não precisa ser necessariamente x, tá bom? Ele pode ser qualquer letra. Você só precisa saber que ele é uma variável, tá certo? E ele tem que ter o grau igual a 1. Então, tá bom. Um exemplo aqui, por exemplo, x igual a 1. Aqui eu não preciso mostrar o grau dele, né, o expoente dele. Como é igual a 1, você pode escrever ele dessa forma mesmo. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. E a gente vai usar ela mais tarde, na matemática, para desenhar gráficos, por exemplo. Então, com ela saem gráficos mais ou menos assim. São retas, normalmente. Tá bom? Bom, e aqui um exemplo de uma conta que cairia, que você teria que resolver. Por exemplo, aqui x mais 5 igual a 7. Então, você poderia pensar aqui que o x é uma variável qualquer, então um valor que você não sabe e quer descobrir através dessa igualdade. Então, por exemplo, José tem x meias que somando mais 5 meias é igual a 7. Então, por lógica, você consegue resolver isso aqui. Dessa forma, você pensaria que era igual a 2, certo? Mas, na matemática, a gente vai usar um outro jeito de resolver para vocês começarem do começo mesmo e depois chegarem até o momento de lógica. Então aqui eu trouxe essa imagem do Stranger Things, que representa bem o que eu quero falar. Para quem não viu essa série, peraí, deixa eu aceitar aqui alguém. Tá bom. Peraí que eu já respondo a sua pergunta. Bom, então tá. Então, essa imagem aqui, ela representa bem o que eu quero dizer. Aqui, para quem nunca viu essa série, é Stranger Things, tem o nome aqui embaixo. E bom, tem os personagens aqui principais, eles do lado do mundo real, e um outro personagem aqui com um bichão no mundo invertido. É exatamente essa palavra que a gente quer, que é inversão, inverter. Então, a gente vai resolver aqui, de certa forma, invertendo esse valor de mais 5 aqui. A gente inverte ele para esse lado. Tá vendo? Ele passa desse lado para esse outro lado aqui. Então, ficaria dessa forma aqui. Certo? Mas, por trás disso, tem essa matemática aqui desse segundo passo. Que a gente não vai só inverter, a gente não vai só jogar para um lado. Isso acontece porque você tem uma propriedade na matemática
que fala que com uma equação, tudo que você fizer de um lado, você pode fazer do outro lado também dessa igualdade. Então aqui no caso a gente subtrai 5 dos dois lados, porque daí a gente conseguiria cancelar esse mais 5 aqui, tá bom? Então a gente chega aqui e chega no nosso resultado, que aqui seria igual a 2. E bom, aqui eu trouxe uma tabelinha que é assim, toda vez que vocês inverterem esses lados, por exemplo, esse mais 5 passou para o outro lado, ele vai passar de mais para menos. O menos, se você inverter, ele vai passar para mais. Então, se aqui fosse menos 5, ele viraria mais 5. Se fosse multiplicação, ele passa dividindo. Se fosse dividindo, ele passa multiplicando. Tá bom? Ó, Vitória, eu já vou responder, tá? Não sei se você ouviu, mas eu já vou responder. Deixa eu acabar essa parte de primeiro grau, eu já respondo. Bom, então tá bom. Então, aqui, por exemplo, temos que 5x igual a 30. É uma multiplicação, 5 vezes o x. E isso é uma coisa boa de vocês saberem. Vocês têm que lembrar sempre disso aqui. 5x é somando o x 5 vezes. Então é x mais x mais x mais x mais x. Tá bom? Não é multiplicando, isso aqui é somando. Se vocês multiplicarem, vai dar x elevado à quinta potência. Não vai dar certo. Então, isso aqui é x mais x mais x mais x mais x mais x. Tá bom? Invertendo, a gente divide 5 dos dois lados. Como eu falei, você pode inverter esse 5 que está multiplicando dividindo, ou você pode dividir dos dois lados por 5. Então, você corta aqui com aqui, né? E sobra essa divisão aqui. E 30 dividido por 5 é igual a 6. Tá bom? E uma coisinha aqui pra gente pensar é quando tem multiplicação e uma subtração aqui pra gente resolver. Bom, eu particularmente gosto de eliminar coisas das equações. O que eu quero dizer com isso? Eu resolvo o mais fácil primeiro e depois eu vou indo para o mais difícil. Divisão eu não gosto, eu sempre acho muito difícil. E por exemplo, aqui, se você dividir esse aqui por 2 e dividir aqui por 2, vai estar errado. Porque você tem que dividir os dois lados. Esse daqui é um lado e esse daqui inteiro é um lado. Então essa divisão teria que ser tudo isso aqui. Aí fica 2x dividido por 2 menos 7 dividido por 2. E 7 dividido por 2 vai dar um número quebrado. Aí não fica legal. Né? Ele vai ficar assim. Então, o que compensa fazer é você passar esse 7 primeiro. Você soma 7 dos dois lados e elimina o 7. Aí fica só aqui 2x igual a 18. E daí sim a gente pode passar dividindo, que é muito mais fácil. E a gente chega na resposta igual a 9. Tá bom? Então, isso é a equação de primeiro grau. Tá certo? Ela é bem básica, assim, não tem muita coisa dela mesmo. Bom, a Vitória, ela perguntou aqui no chat: professor, o senhor vai passar também equações até o 8º grau, por exemplo? Já vi caindo no Enem. Bom, equações quando elas têm alguns expoentes muito altos, a gente usa uma coisinha que a gente vai ver no final dessa aula de equação, mas você coloca em evidência e você diminui o grau dela. Tá bom? Eu vou mostrar no final da aula. Pode usar potenciação também, você pode... Tem várias formas de resolver. Mas assim, o quão mais simples você conseguir deixar ela, mais fácil é para você resolver. Então, eu vou passar a evidência primeiro, aí eu mostro para vocês na hora que eu estiver passando a evidência. Mas só para responder. Tá travando? Para mais alguém tá travando ou é só para Maria Eduarda? Pra mim tá normal. Tá normal? Pra mim tá normal. Eita. Tenta fechar e abrir de novo, Maria Eduarda. Eu espero, prometo. Mas então, e para resolver coisas assim, com esses expoentes altos,
Tem como você usar potenciação, tem como você tirar a raiz oitava dos dois lados. Só que assim, se tirar a raiz oitava não é um negócio fácil, né? É muito mais complicado. Porque você saber a raiz oitava de um número, ou seja, um número multiplicado por ele mesmo 8 vezes, é muito difícil, né? A não ser que você faça por MMC e tal e ache. Então assim, tem vários jeitos de resolver. Mas o mais fácil que eu conseguiria pensar é colocar em evidência mesmo, que daí a gente vai ver no finalzinho dessa aula. Não é uma tarefa muito fácil, mas dá pra fazer. Tem assim, milhares e milhares de jeitos de fazer. Eu não passo essa parte de equações com expoentes mais altos. Mas se vocês acharem questões e quiserem que eu resolva, vocês podem mandar pra mim, eu até posso trazer pra aula pra mostrar pra todo mundo. Eu resolvo no papel tudo, eu tiro foto e mostro pra vocês. Ou até vou resolver aqui no PowerPoint. A gente dá um jeito, mas eu imagino que isso aí é o professor de matemática que vai passar pra vocês. Quando começa a ficar expoente mais alto, porque daí também vai mudando os gráficos. Normalmente o interesse da matemática são os gráficos. E quanto maior o expoente, mais o gráfico vai ficar perdido ali. Como eu mostrei para vocês agora, o de primeiro grau é uma reta. O de segundo grau é uma parábola, então ele já começa a ficar mais ou menos assim. Então aqui tem os eixos, vai ficar mais ou menos um negócio assim. Aí vai embora, né? Mas esse é o negócio da matemática, então provavelmente o professor de matemática que vai passar para vocês essas coisas, tudo. Esses expoentes mais altos. Tá bom. Imagina. Esperar só a Eduarda voltar, provavelmente ela já tá voltando. Bom, então enquanto isso eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Alguém tem medo de palhaço? Ou tem medo do filme It? Pode falar, tá? Não tem problema. Eu sou muito cagão, eu tenho medo de tudo. Mas é porque eu coloquei uma imagem e, assim, ela não dá medo, ela não vai aparecer do nada, assim, pra vocês, eu vou avisar. Mas se alguém tiver medo, aí eu tiro, não tem problema. Você tem? Ah, então tá, então eu não mostro, não tem problema. Não é coisa de medo, eu prometo, mas. Não, imagina. Eu tiro. Não é nada demais. Tá bom, eu vi aqui que a Maria Eduarda voltou. Bom, então vamos continuar aqui. Então tá. Então a gente viu aqui a equação de primeiro grau. Agora a de segundo é a mesma coisa. A gente sabe o que significa equação. E a gente sabe o que significa esse grau. Esse grau é o expoente. Então se é de segundo grau, o expoente é ao quadrado, ou 2. Se fosse de terceiro grau, aí é ao cubo, ou 3. Quarto grau, 4. Quinto grau, e assim vai. Então, tá bom. Então, aqui, lembra que eu falei que o 5x é x mais x mais x mais x 5 vezes somado. Então, o x ao quadrado é multiplicado. Isso aqui é muito importante, principalmente para o negócio que a Vitória perguntou no chat, sobre quando começa a ficar de grau mais elevado, de expoente mais elevado. Então, lembre-se sempre disso aqui, que x ao quadrado, x vezes x duas vezes. X ao cubo, x vezes x vezes x. E assim por diante. Não se confundam com isso, tá bom? Bom, é essa aqui mais ou menos como é que vai aparecer uma equação de segundo grau. Então ele tem um termo A, um termo B e um termo C. O termo A ele é sempre acompanhado do x quadrado. O termo B do x, ou x elevado a 1. E o termo C ele não tem x, ou x igual a zero. X elevado a zero, né? Aqui um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Aqui no caso, o A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a 1. Tá bom? Então tá bom. Na equação de segundo grau, nós temos dois tipos de equações, as completas e as incompletas. As completas, elas têm todos os termos diferentes de zero. Ok? E as incompletas, elas têm
o B ou e o C igual a zero. Então pode ser o B igual a zero, C igual a zero ou B e C igual a zero, tá bom? Tudo isso é incompleto. Então, como é que a gente vai resolver uma equação completa? A gente vai usar o Bhaskara, esse amiguinho aqui, e ele desenvolveu essa fórmula muito feia aqui. Mas a gente divide ela em dois passos, então a gente separa tudo isso aqui de dentro dessa raiz. A gente vai separar tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro, e vai chamar de delta. Então ele vai ficar menorzinho assim, e depois a gente usa esse outro passo aqui, daí você usa esse valor de delta que você usou, para não ter que escrever tudo isso aqui de novo. Tá bom? Ele parece muito complicado, mas não é só feinho assim, mas eu falei pro pessoal que vocês vão adorar isso aqui, que vocês vão usar para sempre. Porque realmente usa muito e vocês decoram muito fácil, por usar muito. Tá bom? Então aqui um exemplinho rápido. Temos uma equação, o termo A, o termo B e o termo C, uma equação completa. E outra coisa, o Bhaskara ele só pode ser usado quando aqui está igual a zero, tá bom? Se não estiver igual a zero, não vai dar certo. Já explico o porquê, mas tem que estar igualado a zero, sempre. Então a gente vai resolver aqui. O delta é o b quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Tá bom? A gente resolve a conta, acho que delta é igual a 9. Aí, vamos para a segunda parte, que é o menos b, então menos 5, mais ou menos raiz de 9, que era o delta, dividido por 2 vezes o a. O a é 2. Tá? Aí a gente só resolve isso aqui e tá pronto. Achamos os dois valores de x. O que são esses valores de x? Bom, esses valores de x, chamamos eles de raízes de uma equação. O que significa isso? São os dois valores possíveis para x que zeram aquela equação lá que a gente viu. Essa equação aqui. Se você substituir x por menos meio, ou por, eu não lembro a resposta do outro, ou por menos 2, vai dar zero o resultado. Tá bom? Se você substituir aqui por menos meio ou menos 2, vai dar zero isso aqui. Por isso, tem que estar igualado a zero. Porque daí vai ficar zero desse lado igual a zero. Aí tá certo. Se aqui tiver um número, aí não vai dar certo. Tá bom? Porque ele acha sempre para zerar esse lado aqui. Tá bom? Então é por isso que tem que estar igualado a zero. Então, tá. Agora vamos para equações incompletas. Elas são um pouquinho mais chatas, mas a gente vai aprender a trabalhar melhor com elas. Como eu falei, o termo B ou e o termo C tem que ser igual a zero. Mas, por exemplo, aqui, o termo A é igual a zero. E aí, o que acontece? Bom, se o termo A for igual a zero, a gente pode esquecer isso aqui. Aí, vira uma equação de primeiro grau. E primeiro grau a gente sabe resolver. É só inverter e a gente resolve. Tá bom? Ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Por isso que o A tem que ser sempre diferente de zero. Tá certo? Então aqui, por exemplo, com o B igual a zero. Bom, quando o nosso B é igual a zero, temos só o x quadrado e o C, que é um número que não acompanha x. A forma mais simples de resolver essa equação aqui é invertendo esse 16, o valor de C, e fazendo as continhas até você chegar em x quadrado igual a algum número. Então você tira a raiz quadrada dos dois lados, porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então a gente resolve aqui facinho. Mas e a raiz quadrada de 4? Ela é 2. Não, tá errado. A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Por quê? Porque se você multiplicar menos 2 vezes menos 2, é igual a 4. Entendeu? Então, quando você for resolver uma raiz quadrada, você tem que colocar mais ou menos na frente do valor. Tá certo? Não se esqueçam disso, porque os dois jeitos estão certos. Tanto você multiplicando mais 2 como menos 2. Tá bom? Bom, e agora aqui, com o C igual a zero.
Então, vai ficar dois valores que dependem de x. Aí entra no x elevado a 8 que a Vitória perguntou. Bom, temos aqui então, não temos um valor sozinho, né, que não dependa de x. Então, precisamos eliminar esse x de um desses dois lados. Para eliminar o x do x² é muito difícil. Mas para eliminar esse x do 3x é muito mais fácil. Então, a gente vai colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Você vê um fator, uma variável, né, no caso, que é comum aos dois termos desse lado da equação e divide por eles. Então, por exemplo, se eu dividir aqui por x e dividir aqui por x, vai dar esse resultado aqui de dentro. E vai sobrar esse x para fora. O que é esse x para fora aqui do parênteses? Esse x para fora do parênteses, ele está falando que se a gente fizer a distributiva aqui, vai voltar para essa linha de cima. Tá vendo? X vezes x, x². X vezes 3, 3x. Ah, tá bom, mas por que a gente então está retornando a nossa equação? Por que a gente está levando essa equação para trás? Porque aqui, ó, se você ver aqui, ela está aberta. Aqui ela está fechada. Você tem conta para fazer aqui. Aqui não mais. Por que a gente está trazendo para trás? Bom, lembra que eu falei no Bhaskara que a gente acha as raízes da equação? É exatamente o que a gente vai fazer aqui. A gente precisa achar as raízes da equação. A gente precisa que esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, seja igual a zero. Então, esse lado tem que ser zero também, porque zero é igual a zero. Como que a gente faz para zerar esse lado da esquerda? Bom, é uma multiplicação, né? Lembra que eu falei que é distributiva? Então, tem dois jeitos da gente zerar. Primeiro jeito, se esse número que está multiplicando tudo for zero. Então, se x igual a zero, 0 multiplicado por qualquer número, 0. 0 multiplicado por 3, 0. Zerou. 0 mais 0, 0. Deu tudo 0. Ok, perfeito. O outro jeito é se tudo que ele está multiplicando for 0. Então, tá bom. Então, a gente vai escrever aqui. Então, primeiro, se x for igual a 0. X igual a 0. Zerou tudo. O segundo é se x mais 3 for igual a 0. Porque se aqui dentro tiver igual a 0, qualquer número que multiplique 0 vai dar 0. E daí zerou tudo de novo. Então, a gente resolve essa equação de primeiro grau, x menos 3. Achamos as nossas raízes. Tá bom? Dá para resolver isso aqui por Bhaskara, mas desse jeito fica muito mais tranquilo. Do x à oitava, que tinham perguntado, então, por exemplo, x à oitava aqui, tem como você abrir ele em x à quarta vezes x², por exemplo. Não. X à quarta também, perdão. X à quarta, isso. Tá vendo? Você diminuiu esse expoente. E assim você vai fazendo. Aí você depois abre em x². Você vai diminuindo ele até você conseguir resolver. Tá certo? Então você vai colocando em evidência tudo que você pode. Aí você vai diminuindo todos esses expoentes. Até você chegar numa coisa que você consiga resolver. Entendeu? Por exemplo, se for... deixa eu pensar. X... Nossa, pensar num exemplo assim de cabeça é difícil. Mas, por exemplo, x aqui... tem que dar o quadrado aqui, mais um x aleatório aqui, mais um número, sei lá, 3. Vou colocar o 3 porque veio 3 ali. E aqui for elevado a qualquer número, por exemplo, sei lá, o 8. Né? Aí, nossa, é um coração. Não dá pra ser elevado a coração, gente. Só dá pra ser elevado a números. Então tá, a 8, por exemplo. Se você fizer a distributiva, lembra que eu falei lá, multiplicação de números de mesma base. Então vai dar x à décima mais x à nona mais 3x à oitava. E isso aqui você não sabe resolver, mas isso aqui você sabe resolver. Entendeu? Aí é só você aplicar a mesma coisa.
se isso aqui for igual a zero, quando que isso aqui vai ser igual a zero? Para o que está dentro, você resolve o Bhaskara, e para o que está fora, zero elevado a qualquer número é igual a zero. Você resolveu uma equação que tem expoentes absurdos de alto, sem o menor problema. Entendeu, Vitória? Respondi sua dúvida? Ótimo. Então, é assim que a gente faz, tá bom, gente? Bom, então, acabou aqui a parte de equação de primeiro e segundo grau. E agora a gente entra para a nossa primeira semana de elétrica, que foi natureza elétrica e processos de eletrização. Bom, então, vamos lá. Para o começo, eu vou passar rapidinho a história, né, do começo da elétrica, sobre Tales de Mileto, que foi a primeira pessoa a ter o contato com a eletricidade, e ele basicamente achou um pedaço de âmbar, que é essa pedra amarela. Normalmente vocês devem conhecer através de filmes ou de museus ou de alguma coisa assim. Ela é muito comum, pois ela é derivada de seivas de árvores. Normalmente tem insetos dentro fossilizados, então ela é muito comum por causa disso. Enfim, ele achou um pedaço de âmbar e esfregou numa pele de carneiro e viu que atraía alguns pedacinhos de madeira, palha, enfim. E, por incrível que pareça, esse âmbar na Grécia tinha o nome de elétron, né? Possivelmente o nosso elétron derivado desse primeiro contato. Mas não sei quem deu o nome, então fica aí a dúvida. Mas provavelmente é. E aqui, alguns séculos para frente, foram estudados, muitos cientistas estudaram a elétrica e chegaram nas ideias de condutores e isolantes elétricos. Eu dei o exemplo aqui de quem mora em São Paulo, não sei se tem alguém aqui que mora na capital mesmo, é mais comum na capital isso aqui, que é tomar banho de chinelo. Não sei se vocês sabem o porquê, mas lá em São Paulo, devido à fiação dos chuveiros, o pessoal, quando vai ligar o chuveiro, toma choque. Então, por isso que usa chinelo para tomar banho. Porque se você usar o chinelo e ligar o chuveiro, você não toma o choque, porque o chinelo ele é um isolante elétrico. Então, mas tem muitas avós aí que falam, toma banho de chinelo para não escorregar, coisa assim. Então, mas a ideia começou nisso aí de tomar choque quando for ligar a torneira, tá bom? Mas, pra gente ver primeiro isso dos isolantes e condutores elétricos, a gente precisa começar a ver na química primeiro. E teve a introdução dos modelos atômicos, né? A gente começou por Dalton, aqui em 1803, e acabou em Schrödinger, aqui em 1926. Vamos falar um pouquinho do Dalton, que ele acreditava que o átomo era uma esfera densa, maciça, indivisível e neutra. Esse ponto é muito importante pra gente, porque, como a gente está vendo aqui no do Thomson, e nos próximos ela já não é mais neutra. Então, com os estudos dele, né, esse daqui é o Dalton, para quem não conhece, ele chegou nessa conclusão e, junto com a física, ele via que não dava certo, porque a elétrica não pode ser provinda de algo que seja neutro, não tem sentido, não teria como passar cargas. Então eles precisaram refazer a ideia de átomo naquela época, e foi só um século depois aqui, como vocês podem ver. O resto foi bem rapidinho, mas essa aqui demorou mais, tá bom? E esse daqui é o Thomson, que fez o nosso segundo modelo, né, já com cargas. Então ele acreditava numa esfera positiva, com alguns elétrons distribuídos, que são as cargas negativas, resultando numa carga final neutra. E para ilustrar isso, ele representou por um pudim de passas, onde o pudim seria a esfera positiva e as passas, né, seriam as negativas, porque ninguém gosta de passas, e então ela é negativa. Brincadeira, quem gosta de passas não tem problema. Bom, e aqui, como eu já passei para vocês, né, todo mundo já viu essa imagem, mas o princípio de atração e repulsão dos corpos foi introduzido também, que corpos com sinais opostos
sofriam atração, enquanto corpos com sinais semelhantes sofriam repulsão. Tá bom? E aqui também, vocês já viram essa imagem, coloquei em outros slides, de corpos carregados e neutros, que positivos, caso o número de prótons seja maiores que de elétrons, né, como está aqui, neutro, caso sejam iguais, e negativo, caso elétrons seja maior do que prótons, né, o número de elétrons. E bom, agora a gente volta um pouquinho para a física. Aqui na física, a gente tem a ideia de elétrons livres. Então, a corrente elétrica ela surge a partir dessa ideia de elétrons livres. O que são esses elétrons livres? Bom, sabemos que os átomos eles têm um núcleo. Atualmente, nós sabemos que os átomos eles têm um núcleo que é denso em prótons e nêutrons. Não tem elétrons no núcleo, tá bom? É só carga positiva e neutra. E ele fica bem lá no meio do átomo. Em volta dele temos essas esferas aqui, essas órbitas, né? Esses elétrons orbitando ela, o núcleo. Então esses elétrons eles têm carga negativa e eles são atraídos pelos prótons que estão no núcleo. Por isso eles ficam pertinhos ali, eles ficam rodando e tal. E por isso eles não saem andando. Mas se um átomo, eu vou desenhar como um pontinho aqui, porque eu não vou fazer um monte de bolinha, mas por exemplo, tem uma esfera aqui, uma aqui, começa a ficar muito grande. Esse elétron que está aqui, ele não vai sofrer nada do núcleo. Olha o tamanho do núcleo, olha o tamanho do elétron, olha a distância. Então assim, qualquer coisinha, qualquer sopro que você dê nele, ele sai para fora. E é exatamente isso que acontece, que dá a ideia de elétrons livres pra gente. Então, nós temos os elétrons que são mais afastados do núcleo, que saem deles por qualquer energia que tenha. Então, eles sofrem ali uma energia e se desprendem muito fácil. E isso acontece que vai começando um fluxo de elétrons, porque desprende um daqui, desprende um dali, desprende mais um. Quando você vê, você tem aquele monte de elétrons andando por aí, tudo no mesmo sentido. E por isso que o nome é uma corrente elétrica, pois forma como se fosse uma corrente de elétrons. Vários elétrons caminhando num fluxo ordenado. Bom, e aqui eu coloquei também a definição de elétrons não livres, que são os que são mais próximos do núcleo, então eles sofrem uma maior atração, e por isso eles não saem andando por aí, assim, se movimentando. Tá bom? Deixa eu passar a lista, quase esqueci. Sempre esqueço. Peraí que tá. Deixa eu ver se já tá aqui. Ah, tá aqui. Ótimo. Bom. Então tá. Então, voltando aqui. Eu trouxe também ligações metálicas, para vocês verem. Os metais, eles são ótimos condutores de eletricidade. Por quê? Porque na química, a gente chama as ligações metálicas de que elas possuem uma característica que é muito presente nelas, que é o mar de elétrons. Que é nada mais do que isso. Ficam vários elétrons soltinhos assim, perto dos átomos. Então eles conseguem andar por aí livremente, sem problema nenhum. Por isso que os metais são ótimos condutores, pois eles têm muitos elétrons livres. Ou um mar de elétrons, para você ter uma ideia de quanto os elétrons fosse. Imagina cada elétron como uma gota d'água, agora imagina um mar. Então é mais ou menos essa ideia. Bom, agora vamos introduzir a ideia de eletrização, que é um corpo eletricamente neutro, transformar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado, independentemente de ser positivo ou negativo. Tá bom? E temos 3 processos de eletrização aqui, que são o atrito, o contato e a indução. Certo? A gente vai ver eles agora. O atrito, ele acontece principalmente quando 2 corpos ou mais, né, não tem problema, isolantes são esfregados um contra o outro. Então você fornece energia aos elétrons desses materiais, e lembra que eu falei que os elétrons que estão lá na pontinha, por qualquer pouquinho de energia, eles se desprendem? Então é isso que vai acontecer. Você vai desprender vários elétrons dos 2 materiais e vai acabar passando esses elétrons de um material para o outro
e por isso um vai ficar eletricamente neutro e o outro vai ficar eletricamente positivo. Neutro não, negativo e outro positivo. Desculpa. Então você passa elétrons, o que perdeu elétrons ele fica positivo. O que ganhou elétrons ele fica negativo. E por isso fica os dois carregados. Tá bom? Aqui é exatamente isso. Um dos corpos perde elétrons e o outro ganha. Os dois ficarão com a mesma carga, o mesmo valor de carga, mas com um sinal diferente. Então, por exemplo, se depois de eu atritar os dois corpos, um ficar com carga 3, mais 3, o outro vai ficar com menos 3. Se ficar com mais 7, o outro vai ficar com menos 7. Se ficar com menos 20, o outro vai ficar com mais 20. Então os valores de carga são sempre iguais. Eles entram em equilíbrio, mas os sinais são opostos, porque um está perdendo elétron e o outro está ganhando elétron. Aí aqui eu trouxe um experimento, que é cortar alguns pedacinhos de papel e colocar sobre uma mesa e atritar uma bexiga com o seu cabelo. Então você aproxima nos papéis e vai ver que os papéis vão grudar na bexiga ou vão ser pelo menos puxados um pouquinho. Eu perguntei agora há pouco se tinha alguém com medo de palhaço. Bom, eu trouxe aqui uma imagem do It, mas é mais uma curiosidade, tá no próximo slide, eu vou passar rapidinho, mas se quiser minimizar a tela aí, eu vou tirar depois. Bom, eu passei já, mas eu vou falar, porque não é nada demais, tá? É só uma curiosidade. Eu não sei se todo mundo já viu o filme, eu não vi, porque, como eu falei, eu tenho muito medo. Mas o ator que fez o Pennywise, né, que é o palhaço, quando ele foi contratado para fazer o papel, depois de fazer a maquiagem nele, tudo, tal, colocar a roupa, o diretor chegou para ele e falou assim: viu, o que é característico do palhaço é quando ele dá uma risada, ele olhar para os dois lados opostos, né? Um pro lado direito e um pro lado esquerdo. Ah, não, eu tenho muito medo. Eu morro de medo. É sério, nossa, filme de terror não é comigo. Mas, então, aí ele falou: só que a gente tem que gravar você olhando pro lado esquerdo e um olho pro lado direito, ao mesmo tempo. Então, o que você faz? A gente vai deixar um papel na cena para você olhar pro papel. E depois a gente grava você olhando pro outro lado e a gente, com computação gráfica, coloca um olho para cada lado. Aí o ator falou: não precisa, eu sei fazer isso, eu sei dar risada e olhar um olho para cada lado. Aí ele mostra isso pro diretor e o diretor toma um susto. Não sei se vocês já viram essa imagem. E daí ele faz isso e a imagem era exatamente o diretor tomando o susto, assim. Era só isso, não tem nada. Se depois vocês quiserem ver, eu mando. Ah, não é engraçado não. Tem muito sangue, muita coisa, assim, eu não... Professor, pode assistir. Não tem, eu também odeio filme de terror no fundo da minha alma, sou muito medrosa. É bem engraçado, é bem de boas. Vamos ver. É Quem eu. sabe um dia. Quem sabe. Mas por enquanto não. Mas enfim, era só essa curiosidade que eu queria falar. Pra quem assistiu o filme, gostou e não sabia, então o ator ele consegue fazer aqueles olhos, um pra cada lado. É ele mesmo que faz, tá? Não é computação gráfica aquilo lá. É muito bacana, eu achei muito legal quando eu descobri isso e eu queria trazer pra vocês. Mas era só isso. Até se você procurar a imagem, você acha o diretor tomando um susto assim dele na hora, com uns papéis na mão, assim. É porque ele tá fazendo a cara. Mas enfim. Aí tá. Bom, então aquilo ali foi eletrização por atrito. Agora, eletrização por contato. É basicamente a mesma coisa, mas você não vai atritar os dois corpos. Você vai simplesmente pegar um corpo que está carregado e o outro não necessariamente deve estar carregado. Mas pode estar ou pode estar neutro, também não tem problema. Você vai encostar os dois e eles vão entrar em equilíbrio. Aí tem essa formulinha aqui, mas não precisa decorar. Isso aqui é uma média aritmética, então, por exemplo, se tem dois corpos, você soma a carga dos dois e divide por 2. Se tem 3, você soma os 3 e divide por 3. É uma média aritmética. Isso aqui, para quem não tinha visto essa aula, eu mostrei naquele experimento que... agora não lembro o nome que o Coulomb faz na balança dele com as cargas, que ele eletriza uma
encosta a outra, ela fica carregada e se afasta, porque vai ganhar o mesmo sinal. É por causa disso aqui. Então, por exemplo, ele tinha duas cargas. Carga 1 aqui, sei lá, mais 10. A carga 2, 0. 10 mais 0, 10. Dividido por 2, 5. Então as duas vão ficar com carga mais 5. Tá bom? Elas entram em equilíbrio. Aqui, caso os dois corpos tenham tamanhos diferentes, a gente tem que considerar isso aqui. Porque, por exemplo, se você pega, igual o Coulomb, duas cargas bem pequenininhas, não tem problema. Duas bolinhas, né, de metal ele pega, não tem problema. Mas agora imagina, para você pegar uma bolinha de metal daquele tamanho que cabe na sua mão e, sei lá, um caminhão, assim, tipo uma bola do tamanho do caminhão. Se você encostar uma na outra, obviamente as cargas vão ficar diferentes, né? O equilíbrio ali vai ser diferente, porque uma tem muito mais massa, a outra tem bem menos. Então, tem essa formulinha aqui. Se vocês separarem nessa fórmula aqui, essa primeira aqui, ela é bem parecida com as outras, né? Só a distância aqui que não é elevada ao quadrado, mas ela é igualzinha às outras. Não tem muito o que falar dela, é só isso mesmo. Aqui eu só trouxe com outras letras, vocês podem reparar que a fórmula é igual, para poder igualar aqui e falar que a carga do corpo A dividido pela distância do raio do corpo A é igual à carga do corpo B dividido pelo raio do corpo B. Tá certo? Aqui eu trouxe o que significa cada letrinha e as unidades de medida de cada uma. Tá certo? Esse U aqui a gente vai usar mais pra frente, quando a gente for falar de resistor, até de campo magnético entra um pouco, mas é mais pra frente. E ele significa potencial elétrico, ou DDP, que é diferença de potencial, enfim. A gente fala mais pra frente, não tem muito o que se preocupar, isso aqui nunca vi caindo no vestibular, mas sempre tem chance, né? Então é bom vocês saberem. Mas vocês conseguem montar essa formulinha aqui na hora, né? A partir das outras lá mesmo, porque elas são bem parecidas. Todas as formulinhas desse começo aqui de elétrica, elas são bem parecidas. Certo? E a última aqui, que é a eletrização por indução, que você aproxima um corpo que está carregado, que seria um indutor, de um corpo que está neutro, que é o induzido. Então, você vai passar essa eletricidade para o corpo neutro. E ele é popularmente conhecido como aterramento, ou fio-terra, por exemplo. Ou o exemplo que eu dei no começo da aula, o que acontece com o chinelo no chuveiro. Você tem então ali a fiação que vai te dar o choque, você vai ser o indutor, perdão. Não, o induzido. O indutor é a torneira que está carregada ali. Então você encosta na torneira. Você se torna induzido, passa essa eletricidade para o chinelo. E o chinelo, por ser um isolante, seria como a terra para um fio terra, por exemplo. Você neutraliza, entre aspas, ele. E daí não tem problema, você nem vai sentir esse choque. O que acontece lá em São Paulo, nas fiações dos chuveiros, é que não tem o fio terra. Por isso ele dá choque. Tá bom? Então, fica a dica aí. Caso alguém more lá, ou tenha um parente que mora lá, e toma muito choque, pede para um eletricista ou ele mesmo verificar se tem o fio terra, porque provavelmente é por causa disso. Certo? E aqui a eletrização de indução ela segue normalmente esses passos, né? A etapa 1, aproximação entre o indutor e o induzido. Então vai ocorrer essa troca aí essa troca da carga elétrica. Ela vai passar de um para o outro. A polarização das cargas do induzido devido à aproximação, então ele vai receber a carga. Aterramento do induzido. Então você vai aterrar ele, colocar ele junto de um isolante. E assim esses elétrons vão fluir para a Terra, ou vir da Terra para ele, pode ser também, acontece. E depois você tira isso do aterramento, né? Tira ele da Terra ali e afasta do indutor e ele está novamente neutro, sem problema nenhum. Tá certo? Essa
foi a aulinha de revisão